Olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É uma passagem muito conhecida acerca de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia nos diz aqui, no versículo 1, que ele era um homem publicano. Um homem publicano na época. Nós vemos que era um nascido ou descendente dos judeus que passava a trabalhar para Roma. Então, essa pessoa se tornava publicano. E Zaqueu era publicano por quê? A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem o qual coordenava a cobrança de impostos ali na época. E vemos então que Zaqueu, ele era um homem muito odiado pelo povo judeu. Por que ele era odiado? Por causa que ele coordenava uma equipe que cobrava os impostos na época para Roma. E vemos que o povo judeu não se agradara. Por quê? Porque o povo tinha que contribuir com Roma, com os impostos, e não só os impostos, normal. Por causa que Zaqueu, quando eles cobravam os impostos na época, eles cobravam acima do valor que era devido. Então veja que ele era um homem que ninguém gostava praticamente dele. Era um homem odiado pelo povo na época. Mas a Bíblia diz que um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus, porque Jesus, ele estava chegando ali. E vemos que Jesus se aproximando de Jericó, a Bíblia relata que, eu acredito que as pessoas que iam chegando, começavam a falar de Jesus na entrada de Jericó, onde ficava a alfândega, onde Zaqueu comandava. E Zaqueu ouviu falar de Jesus, e a Bíblia relata que Zaqueu, então, ele foi ver quem que era Jesus, mas não conseguia. Por causa que ele era um homem de pequena estatura, ele era um homem baixo. E a multidão ao redor de Jesus, ele não conseguia enxergar Jesus. E isso era uma limitação de Zaqueu. Talvez nessa tarde, você também tenha uma limitação na sua vida. A limitação de Zaqueu era dele ser baixo, um homem baixo, mas um homem que precisava conhecer a Cristo, um homem que precisava ver Jesus. Perceba que a Bíblia diz que ele era um homem rico. E a riqueza que ele tinha não saciava a sua vida. A riqueza que Zaqueu tinha era uma riqueza praticamente banal, porque dentro dele, dentro da sua alma, ele tinha uma alma triste, uma alma angustiada ainda, porque faltava algo na vida dele. Então, por isso que ele queria conhecer Jesus. Talvez nesta tarde a sua alma também esteja angustiada. Talvez o seu coração esteja triste por algum motivo que esta semana ocorreu. Talvez sua alma, o seu coração esteja triste por causa dos problemas que você tem enfrentado e parece que a solução não vem. Mas Zaqueu queria conhecer a Jesus. Eu te convido nessa tarde para você também vir conhecer a Jesus. Conhecer este caminho que é Cristo Jesus. E a sua limitação vai acabar. E a Bíblia diz então que Zaqueu, quando ele não conseguiu enxergar Jesus em meio à multidão, e Jesus ia entrar para Jericó, Zaqueu então viu uma figueira e correu e subiu naquela figueira. E ele subindo daquela figueira, ele ficou lá em cima, no galho, quietinho. E a Bíblia diz que Jesus veio com a multidão. E quando Jesus ia passar embaixo da figueira,
Jesus parou. Jesus parou e a Bíblia diz que ele olhou para cima e disse: Zaqueu, hoje importa de eu entrar na sua casa. Oh, glória a Deus! Entenda o que? Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Veja que quando Jesus passa embaixo da figueira, ninguém falou de Zaqueu para Jesus. Mas Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, Jesus conhecia aquela angústia, aquela aflição que Zaqueu estava com ela no coração. Jesus conhecia, aleluias, como estava o coração de Zaqueu naquele momento, porque Zaqueu, ele desejava ver a Cristo. Talvez, meu amado ouvinte, devido a essa pandemia, esses problemas que têm surgido durante esses meses, talvez você, por algum momento, você deixou os caminhos do Senhor. Talvez você se encontra de uma maneira que não está achando mais a graça de estar na presença dEle. Eu te convido, nessa tarde, para você parar, fazer uma autoanálise de você. Veja que em 1 Coríntios 11 diz que nós devemos analisar nós mesmos. Você precisa analisar como você está diante de Deus, como você está na sua vida espiritual. Foi o que Zaqueu sentiu naquele momento. Porque quando nós estamos na presença de Deus, há uma abundância de alegria na nossa alma, no nosso coração. Quando nós estamos querendo conhecer mais a Jesus, Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Quando Zaqueu achou que ia passar desapercebido em cima da árvore, Jesus olhou para ele e disse: hoje importa de eu estar na sua casa. Oh, aleluia! Jesus, neste momento, está entrando aí na sua casa também. Jesus, neste momento, está visitando você que está enfermo, você que precisa, aleluia, de uma cura, de um milagre, você que precisa ter uma vida transformada. Eu te apresento nessa tarde um Deus que transforma a vida, um Deus que muda a situação, um Deus que, aleluia, não olha para o tamanho e nem pela estatura. Não olha se é rico ou se é pobre, mas é um Deus tão misericordioso que, aleluias, ele não olha segundo a aparência dos homens, se é bonito ou se é feio, se é português, japonês ou o que for, a raça. Mas ele olha lá para dentro do homem. Jesus, ele olha para dentro do nosso íntimo, do nosso pensamento e analisa como nós estamos diante da presença dele. Você, meu amado ouvinte, nessa tarde, olha para Jesus, porque Jesus olhou para Zaqueu e viu em Zaqueu, aleluias, algo que tem que estar em nós. O desejo de estar na presença dele, o desejo de conhecê-lo, o desejo de poder o adorar. Oh, aleluia, talvez você não tenha, aleluia, adorado o Senhor como antes. Talvez você que pregava não tenha pregado mais, você que louvava não tem louvado mais, você que, aleluia, tocava o instrumento na casa do Senhor para o adorar com prazer, com alegria, mas você não tem mais feito isso. Mas nessa tarde, Jesus está aí. Nessa tarde, ele quer entrar no seu coração. Oh, aleluia! Ele quer fazer mudança na sua vida. Glória a Deus! E a Bíblia diz então que Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor
com alegria. Nesta tarde, receba Jesus com alegria no seu coração, na sua vida. E você vai ver que Ele é a solução do seu problema. Que Deus em Cristo venha os abençoar, no nome de Jesus.